Gostaria de cumprimentar também os irmãos e as irmãs capazes do Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar alguma coisa aqui da palavra de Deus, mas o que nós gostaríamos hoje de estar repartindo aí é o que a Bíblia diz, os homens e os animais. Porque aquilo que tem de natural nos animais, aonde a palavra de Deus diz para nós, você imita esse, mas não imita aquele. Não imita esse, mas muitas das vezes o ser humano se identifica com cada tipo de animais que a Bíblia diz aqui. E quando eu fui fazer o estudo, até parece brincadeira, né? Para poder, às vezes a gente está pregando até para criança, mas não é, né? O que a Bíblia diz, quais são os comportamentos. É claro que não dá para dizer tudo que a Bíblia diz sobre todos os animais, né? Porque o ser humano, aquele animal que a Bíblia prega e diz, olha, você vai imitar esse daqui, pode ter certeza que dá trabalho. A Bíblia diz, não imita esse não. Aí o ser humano, nossa, ele pratica as mesmas obras dos animais. Mas para isso, vamos abrir a Bíblia Sagrada aí no capítulo 10, do versículos 16. 10 do versículo 16. Mateus capítulo 10, do versículo 16. Só nesse versículo tem 4 animais aqui, em que a Bíblia assim o Senhor Jesus vai dizer para nós, em que é para nós imitar alguns aí, porque tem uns aí que o trem é bruto. Então vamos lá? O Senhor Jesus diz aqui, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sedes, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. O irmão pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Só nesse texto daqui, o Senhor Jesus apresenta para nós 4 dos animais. O Senhor Jesus chama os apóstolos, chama os discípulos e diz para eles, olha, eu quero que vocês vá para o meio de lobos, mas eu quero que vocês vá como ovelhas. E uma das coisas que o lobo gosta muito é de ovelha. Lobo que ele gosta demais é de ovelha. E o Senhor Jesus Cristo diz aqui, mas para vocês ir como ovelha, eu quero que vocês vão pegar a prudência das serpentes e pregar a simplicidade das pombas. Eu não quero que vocês vão só prudente e não vai só simples, porque se for simples, e é impressionante que às vezes as pessoas declaram esse versículo ao contrário, sede simples que nem as pombas. Não, se for simples primeiro vai ter problema, o lobo vai pegar. A primeira instância que o ser humano tem que fazer, ele tem que ir prudente que nem serpente. E tem um garoto que está trabalhando com nós agora esses dias, e eu tenho aconselhado ele bem. Aí eu falei para ele, a Bíblia ensina nós a fazer negócio também. Ele falou, onde é em diversos lugares, mas por exemplo, esse aqui é um deles. Porque as pessoas para venderem hoje estão parecendo lobo também. Embora a referência de lobo aqui aos falsos profetas, bem claro, porque se nós voltarmos no capítulo 7, do versículo 15 aqui de Mateus, nós vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo dizendo, 7,15, acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro é lobo roubadores. Então a primeira instância em que a Bíblia diz para nós, o lobo é o falso profeta. Mas também hoje no meio, conforme nós podemos enxergar, no meio do negócio também, oh meu Deus do céu, tem misericórdia de nós. Se não conhece caminhão, não vai comprar sozinho o primeiro caminhão, porque tem que levar quem entende e quem ama. Se não conhece casa, se não entende casa, tem que chamar alguém que entende casa para poder comprar, ou qualquer outra coisa aí fora, quer comprar um cavalo, leva quem entende, porque senão nossa vida, o lobo vai pegar. Se não entende, tem que ir. Agora, na Bíblia, hoje, quantas pessoas, o Senhor Jesus diz para nós, no capítulo 24 de Mateus, por exemplo, versículo 11, ele diz que nos últimos dias levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e agora? Então, a palavra de Deus já diz para nós aqui a respeito. Então, agora uma das coisas que eu fui estudar cada animal do que a Bíblia diz para nós. Ovelhas, por que ovelhas? Ovelha pode pegar ela desde pequenininha ali, recém-nascida, e irritar ela no último, ela nunca revida. Coisa mais linda, nunca revida. Ela sempre quietinha, e bate nela, está quietinha, e para se entendermos, até matando não grita. É incrível. Eu pesquisei cada animal do que nós vamos estar repartindo hoje. E também, agora, o inverso da cobra, da serpente, é diferente.
irrita ela, ou sem irritar, ela é capaz de morder. Quando o Senhor Jesus Cristo diz para nós evitar a serpente, é porque a serpente, as cobras são o seguinte: ela em que é muito prudente, ela anda só no chão e nunca ninguém vê uma cobra morta pisada por um outro animal. Ela tem um outro lado na prudência dela também, que nas pesquisas que fizemos pelo Google, hoje é coisa simples, se quiser pesquisar sobre os animais. Tem pesquisadores aí que passam tempos, meses, filmando, olhando o comportamento deles. E aí nós vamos lá. A palavra de Deus diz para nós aqui também, a serpente, ela é algo que ela tem nela, natural dela, não errar o bote. É difícil os animais no mundo animal em que é capaz de escapar de um bote da serpente. Não é fácil, é mais rápido do que a nossa mão o golpe que ela dá para morder. São os dois lados da serpente. Mas uma das coisas que me intrigou muito é quando nós tocamos, e está até aqui em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 33, o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer para nós, ou fazer árvore boa, 12:33 de Mateus, ou fazer árvore boa e seu fruto bom, ou árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Agora isso daqui, quando eu estava estudando sobre o homem e os animais, eu falei, mas Senhor, agora o Senhor está mandando imitar a serpente, e agora mesmo o Senhor, dali a pouco, até no 12, está no 10, para o 12 não dá muita diferença de dias, e ele já está falando, e ele está chamando aqui a liderança religiosa de raças, de serpentes, de víboras, de venenosas. Falei, mas e agora, como é que tem? Vamos estudar os animais de novo. O que a serpente tem de tão ruim, e que o Senhor Jesus Cristo chega a comparar os homens aqui, e se nós olharmos, olha os textos antes, com quem que ele estava conversando? Quem que está chamando ele, aqui no capítulo 12 mesmo, e chamou ele de Beelzebul? Os fariseus, líderes religiosos. Olha um pouco antes, ele estava chamando os líderes de raças de serpentes, de víboras. E aí eu falei, e agora vamos ver o lado negativo dela, porque é esse lado que o Senhor Jesus Cristo vai mostrar para nós. Homens que são como cobras, e aonde estão? Na liderança. Isso assusta mais um pouco ainda. Aqui é o seguinte, a cobra tem um lado tão ruim que eu pesquisando sobre elas também, elas quando dão crias, elas abandonam e nem sabem coisa, e vai para frente e fica no mundo animal. Nas cobras, de cada 100, só umas 7, 5 chegam à idade adulta. Todas as outras filhotes das cobras morrem pelos predadores. Abandona sua própria cria. Qual a coisa mais ruim que a serpente tem também, que as cobras têm? As cobras também têm um outro lado ruim, não tem amigo. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Vocês são serpentes. Vocês não têm amigo. Vocês não têm amigos. Sabe, porque aquela coisa, o Senhor Jesus Cristo quis preparar-nos nós bem, preparar a sua igreja. Esse negócio de na frente ser uma coisa e atrás ser outra. Isso tem demais. E se o ser humano tem muito a inveja, a arrogância, a soberba do ser humano, ele não tem amigo. Eu já vi o ditado de cobra engolindo cobra. É para o ser humano também. Só Jesus Cristo. E a outra hora eles falam, isso é um ninho de cobra. Meu Deus, é porque está ali, que não tem amigos, estão juntos, mas não tem nada a ver com amizade. Os olhos mordem. O que cobra tem de tão ruim, veneno na boca? Quando nós abrimos aqui a palavra de Deus em Tiago, capítulo 3, só um pouquinho, mas tem tantos animais que a Bíblia diz para nós, e depois nós vamos olhar até o que der para nós olhar aí. Mas aqui em Tiago capítulo 3, a partir do versículo 1, ele diz para nós, está escrito, Tiago 3, versículo 1, ele diz a partir, meus irmãos, não vos tornei muito de vós mesmos mestres, sabemos que havemos de receber maior juízo, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, e quem não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Ele vai dar uns exemplos aqui, olha, se nós põe freio na boca de cavalo, também
faz o corpo deles obedecer inteirinho. E eles também vão dar mais exemplo. Olha, observai os navios que, sendo tão grandes, são batidos por rijos ventos, por que um pequeníssimo leme? São dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro, que é o timoneiro, o dirigente do navio. A palavra de Deus depois chega a dizer também: a língua é fogo e o mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. A palavra de Deus diz que não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal e contida, carregada de veneno mortífero. Raças de víbora, veneno na boca. Falei, meu Deus do céu, o Senhor vai comparar nós com cobra e diz aqui que tem veneno na língua. Cobras. O Senhor Jesus nos adverte para não sermos assim. Pega o lado prudente da cobra, não dá bote sem raiva, mas seja simples que nem a serpente também, não vai dar bote naqueles que não, porque às vezes tira proveito de viúvas. O Senhor Jesus criticou tanto, e para se justificar, lá em Mateus capítulo 23, e para se justificar faz longas orações, saqueavam as viúvas, e depois, os fariseus, e depois para se justificar, eles ainda faziam longas orações. A palavra de Deus diz para nós também, aqui, quanta semelhança de nós com aqueles animais que não é para pegar, e aquilo que cresce neles, e eles viram aquilo. E eu tive dando uma olhada muito dentro da Bíblia Sagrada, Jacó, o tanto que ele falou dos filhos dele, ele não chamou todos de animais, não, mas a maior parte deles. E quando nós abrimos a Bíblia Sagrada aqui, vamos dar uma olhadinha, aqui 49 de Gênesis, ele chama o primeiro filho dele, que é Rubens, e está aqui no capítulo 49 de Gênesis, né? Ele diz que ele é impetuoso como a águia, do versículo 4, porque começa a falar de Rubens, o 3 e o 4. No 4 ele diz, Rubens é como águia. Eu falei, meu Deus. Mas aí vai embora. A hora que chega de Judá, 49:9, diz, Judá é o leãozinho. Aí ele vai dizendo dos filhos, né? Ele vai dizendo dos filhos, mas a hora que chega em Issacar, ele diz que é um jumento de fortes. Falei, meu Deus, vai tacando a bicharada nos filhos, tudo. Falei, meu Deus do céu, só para os irmãos terem ideia. Mas a hora que ele chega em Naftali, ele diz que Naftali é uma gazela. O capítulo o quê? O capítulo 49, do versículo 23. Naftali é uma gazela. Meu Deus do céu, uma gazela solta. Olha quanta comparação ele vai jogando nos filhos. Ele vai dizendo para os filhos, é isso, um é leão, o outro, outra gazela, o outro é que nem águia, mas ele vai indo aqui, ele não explica bem essas coisas todas, mas ele vai dizendo aqui que Dan é como serpente, capítulo 49, versículo 17, e Dan será serpente junto ao caminho. Meu Deus do céu, ele olhar para os filhos e vai dando a semelhança para os filhos de animais. Falei, Senhor, mas a hora que chega em Benjamim, do capítulo 49, do versículo 27, ele diz, Benjamim é lobo. Falei, meu Deus do céu, tacou a bicharada toda nos filhos deles ali. Não são todos, mas desses um ele identificou com diversos animais. Agora, o que a palavra de Deus nos diz para nós sobre os animais? Quando nós abrimos a palavra de Deus aqui no Salmo 32, do versículo 9, a palavra de Deus diz assim, e é impressionante, capítulo 32, versículo 9, não sejais como o cavalo e a mula, sem entendimento, os quais só com freios e cabrestos são dominados, e de outra sorte não obedecem. Meu Deus do céu. Eu falei, Senhor, tem hora que parece cavalo, mula, só freio e cabresto para obedecer. Eu falei, Senhor, ele está dizendo, não seja, porque é tendencioso de ser. Homens que nem cavalo, mulheres que nem mula, só obedecem com freio, chicote, cabresto.
Falei, Senhor, tem misericórdia de nós. Ele está dizendo aqui a palavra dele. Quantas das vezes nós podemos ser que nem um cavalo, por sem freio, sem... vai embora que nem nossa vida. Mas o que muito me chamou a atenção também de todas essas, o homem e os animais. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada aqui em Gênesis capítulo 16, em Gênesis capítulo 16 está uma mulher que é a serva, escrava, está correndo, ela está grávida, e ela está correndo de Sara, é Sarai, né? Ainda não tinha mudado o nome ainda, Sarai, e Agar está correndo de Sara, e vai embora, chega num lugar, ela para, está grávida, e o Senhor Jesus encontra com ela, porque toda a menção da palavra de Deus, já fizemos um estudo antes, o anjo do Senhor, e diz aqui no capítulo 16, do versículo 11, e disse-lhes ainda o anjo do Senhor, conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará a fronteira a todos os teus irmãos. Ismael. Nem foi a mãe nem o pai que escolheu o nome desse rapaz, dessa criança. Foi o próprio Senhor Jesus. Ele vai ser chamado de Ismael, mas tem uma coisa, vai ser um jumento selvagem. Falei, Senhor Jesus, será que já tem pessoas que nascem? E eu fiquei indagando muito tempo, e eu orando, pedindo a Deus, falei, Senhor, se uma pessoa já nasce, e ele nasce jumento selvagem, então não tem como ser. E eu comecei a indagar por dentro de mim, eu comecei a questionar, eu comecei a orar e pedir a Deus, Senhor, se uma pessoa já nasce jumento selvagem, e eu vou dizer uma coisa, quando nós éramos garotos, eu trabalhava na roça, tinha uns parentes nossos, é isso, vamos dizer, eu estou com 59 anos, comecei a trabalhar, tinha 12 anos na roça, e com 15, 16 anos, na época, o que mais tinha na roça era a cria do jumento com a égua, ou que nascia uma mula, ou que nascia um burro, mas eu vi dominar aquilo, eu vi adestrar, eu vi adestrar aquilo. Eu quero dizer para vocês uma coisa, se é hoje que alguma autoridade, alguma pessoa vem denunciar, parece que vai ter preso, porque para adestrar uma mula, uma cria de um jumento com uma égua, ou um burro, saía até sangue da boca. E aquilo não era fácil de obedecer. Para poder ir trabalhar com ele nas lavouras, os tratores eram poucos na roça, eram muito bons e aquilo tinha força para trabalhar, mas eu digo para adestrar aquilo, que ainda não era nem selvagem, era criado ali, mas na hora que ia pôr no trabalho, não era fácil para adestrar aquilo, e eu penso um jumento selvagem. Então, quando eu comecei a raciocinar aqui, meditar aqui em cima, quantos homens são que nem jumento selvagem hoje? Filhos de Deus, filhos de Abraão. Brincadeira? Filhos de Abraão. Jumento selvagem. Mas eu comecei a indagar, eu confesso para os irmãos, e aquilo me perturba. Tem muita coisa dentro da Bíblia Sagrada, e não somente essa, mas em muitos assuntos, tem muitas coisas que me perturbam. E eu fico perturbado por dentro, eu fico perturbado, eu fico meditando, pesquisando, eu fico, Senhor, mas que negócio que é esse? Se já nasce jumento selvagem, então não é culpa da pessoa. Mas o Senhor toca o meu coração e diz, é produto do meio. E o Senhor fez com que Ismael virasse um jumento selvagem pelo produto do meio. Como que explica isso? Nós vamos explicar. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada no capítulo 21 de Gênesis, nós vemos que quando desmama um garotinho, eu não sei aqui, eu sou sincero, eu não pesquisei quando se desmamava na época, quantos anos era, mas vamos botar 5 ou 6, lembre-se, 13 anos de diferença um para o outro. Ismael, 13 anos de diferença para Isaac.
desmamou Isaac com quantos? 6 anos. Então Ismael tinha 19 anos, era um moço. Bem entendido. E agora tem um moço aqui no capítulo 21, que está enciumado, enraivado, e não é por acaso. Por quê? Porque quando desmamou ele, não foi assim. Não teve festa. A palavra de Deus diz aqui para nós, no capítulo 21, o versículo 8. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Eu vou dizer para os irmãos uma coisa aqui: matou boi à vontade, porque se você olhar no capítulo 14, eu li bastante história de Abraão. No capítulo 14, Abraão escolhe 318 homens, que são tudo escravo dele, para ir à guerra. 318. O homem não era brincadeira, o homem era do milionário dos milionários. E aqui desmama Isaac, toma lá um banquete, tem que comer 318 homens, um grande banquete. Isso é só para nós termos uma ideia. Grande festa. Aí nós olhamos para um outro lado aqui, no meio dessa festa, esse garoto que cresceu, ali já é filho de uma escrava. Já há um pouco de truncamento dentro da memória dele. Mas aqui Abraão manda ele embora, cara, escrava e com pouca coisa de comida. É só ler a história. E eles vão só com aquele pouco, e daqui a pouco acaba a água, acaba a comida, só sai com a roupa do corpo e um pouco de comer. É só ler a história. Falei, produto do meio. Eu penso aquele rapaz olhar para o pai, com aquela fartura tremenda, um homem rico demais, e agora ele está indo para a mãe dele, para um canto que ele virou um jumento selvagem. Todas as pessoas, e eu tenho pessoas junto comigo desse jeito, tem um garoto junto comigo desse jeito, e eu também fui desse jeito. O produto do meio faz virar. Deus proporcionou, porque ninguém nasce assim. O Senhor foi preciso trabalhar muito comigo e me mostrar em que o produto do meio. Por que índio é índio? Por que crianças islâmicas cortam o pescoço das pessoas? Criança, 11, 12 anos, eles já estão cortando o pescoço dos outros. Produto do meio. Nasce no meio daquilo, e uma rejeição desse tamanho, uma situação desse tamanho, uma coisa que já era filho de escrava. Outra coisa é mandar embora desse jeito. Esse cara virou um jumento selvagem. É isso. O Senhor conforta o meu coração. Não, eu não deixei ninguém, mas eu propiciei para isso. Coisa impressionante. O que a Bíblia nos diz aos nossos comportamentos? O que a palavra de Deus diz? É impressionante. O homem, o ser humano, o homem, o macho, quando ele vai para a prostituição, que animais a Bíblia compara ele? Capítulo 7 de Provérbios, não vai dar tempo de nós citar todos os animais e o comportamento do ser humano e com cada animal. Quando nós abrimos a palavra de Deus aqui em Provérbios, capítulo 7, nós vamos encontrar aqui, quando o homem ele parte para a prostituição, tem uns animais aqui que a Bíblia diz que ele parece com esses animais, o comportamento natural deles. E a palavra de Deus vai dizer assim, capítulo 7, versículo 21. A mulher adulta, eu vou pegar daqui para diante, podia ler antes, mas é uma mulher adulta que seduz, e seduziu com as suas muitas palavras, e com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, e ele por um instante a segue como um boi que vai para o matadouro, e como um cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, e como uma águia que se apressa para o laço. E a Bíblia ainda diz, sem saber que isto lhe custarás a vida. Quando o homem parte para a prostituição, ele é comparado com um boi, ele está vendo a morte e vai caminhar. Falei, meu Deus do céu, impressionante. Olha, eu comecei a estudar isso por acaso, depois eu achei os fundamentos mais importantes do mundo. Eu comecei a estudar o homem e os animais por acaso, e depois, quando eu comecei a aprofundar mais os estudos,
Aí eu fiquei alucinado por causa disso. Falei, meu Deus, quando o homem vai para a prostituição, ele é como um boi que vai para o matador. Ele vai indo berrando, berra até um pouco, mas ele vai. E também a Bíblia diz que o animal que como cervo está vendo a rede ali, ele não corre para cá, ele corre para a rede. Também, antigamente, as pessoas botavam um laço aqui, daqui lá na irmã, ficava aqui, punha os menininhos lá, o passarinho vinha pegar o menino, foi para a panela também. Né? E aí o homem, quando vai para a prostituição, ele é comparado com esses animais neste comportamento. Um pássaro que vai para o laço, ele está vendo o menino, ele vai embora. A prostituição leva o homem a isso. Mas o que a Bíblia diz para nós? É engraçado que agora o homem vai ser comparado com um boi de novo. Mas, aqui, agora quando a Bíblia Sagrada vai dizer para nós aqui sobre o boi de novo, mas não é boi em termos de chifre, sabe? O homem lá, aquele lá tão boi de chifrudo, sabe? Não, a Bíblia não tem essa comparação. O que a Bíblia tem aqui para nós, olha que maravilha o que a Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 1, versículo 2. A palavra de Deus vai dizer assim: ouve, ó céu, e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Eu criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, meu Deus do céu. O Senhor naquela época ele pede, chama o povo de Israel, usa o profeta Isaías, diz, ó, o boi conhece o seu dono. Um bicho irracional conhece o dono. O ser humano não conhece o Criador. O povo dele não era nem os de fora, o meu povo. Eu criei filhos e filhas e eu os engrandeci. Mas eles estão revoltados contra mim? Diz o Senhor. Ouve os céus, ouve a terra, dai ouvidos, diz o Senhor. Meu povo, o boi irracional conhece o dono. Impressionante. O boi conhece o dono. O jumento conhece o dono do coxo da manjedoura. Falei, meu Deus do céu, o jumento conhece o dono do coxo. E meu povo não tem conhecimento. Meu povo não entende. Eu também fiquei de novo, falei, meu Deus do céu, por que será isso? Examinar as escrituras, por que jogar estrelas da vida eterna? A falta de examinar, conhecer melhor o comportamento de Deus. Eu vou dar um aqui, o meu povo não entende, meu povo não me conhece. Sabe, quando abrimos a Bíblia Sagrada, por um exemplo, no capítulo 11, do versículo 22 de Romanos, deveis, pois, considerar essa vontade de Deus. E a outra parte? E a sua severidade. Sabe que Deus também é severo? Rigoroso? A palavra severo quer dizer rigoroso. Mas é uma pregação que só Deus é amor. Deus é amor mesmo, mas é fogo vingador também. Meu povo não me conhece. Meu povo não lê a Bíblia. Meu povo não estuda a palavra. Meu povo não sabe meu comportamento. Deveis, pois, eu estou dando lugar para os irmãos. Romanos 11, verso 22. Considera, ainda bem que é bondade primeiro, mas tem severidade depois. Meu povo não me conhece. O boi conhece o dono. Falei, Senhor amado, que coisa tremenda. O boi conhece o dono. O jumento. E às vezes o pessoal aí fora, quando chama de jumento, é para chamar de burro. Não. Está mais inteligente que o homem, que é racional. Conhece até o dono do coxo que ele come. E o povo de Deus? Como é que é o meu povo? Não é o lá de fora. Como é que nós vamos? Falei, Senhor, manda ver porque não precisa ver o homem e os animais. Que a Bíblia diz. A palavra de Deus ela é muito extensa, muito ampla. Nós vamos abreviar um pouco aqui para nós terminar, né, para nós não passar o tempo, porque ela é muito ampla. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, esse texto também tocou demais no meu coração. E eu vou depois de terminar ainda com o capítulo 2 de segunda carta de Pedro, mas aqui a palavra de Deus é Isaías 43,
nós abrimos aí, os irmãos ficam bem à vontade, tem muita coisa para nós aprender com os animais. Mas Isaías 43 diz a palavra de Deus o seguinte, Isaías 43, do versículos 18, diz a palavra de Deus: não vos lembreis das coisas passadas, não considereis as antigas, eis que eu faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo, os animais do campo me glorificarão, chacais, filhotes de avestruz, porque porei água no deserto, rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, o povo que eu formei para mim, para celebrar o meu louvor. Isso daqui me toca o coração também há uns anos atrás, há muitos anos atrás, daqui eu falei: meu Senhor amado, me perdoe pelas minhas falhas imensas. Por quê? Porque eu não tive família, para ser sincero. Ali um negócio meio estranho, mas não tive, não importa de onde, porque parece que o mundo dá valor, e parece que nós também somos instruídos a dar valor ao que vem de uma família. É bom quem nasce no meio de uma família certinho, o pai teme a Deus, a mãe teme a Deus. Oh, maravilha de Deus é para uma pessoa nascer desse jeito. Mas e aqueles que a maioria que não nasce assim? Aí Deus começa a mudar a sorte da gente, sabe? E nascer no meio do lugar que, vamos dizer, sabe, miséria, pobreza extrema, miserável. Me perdoe, mas a minha situação foi assim, muita miséria, muita miséria, muita miséria. Meu pai me abandona lá no barriga da minha mãe. Eu sempre digo para as pessoas: sou filho de cobra, mas não sou cobra. Porque não é filho de cobra que vira cobra, não. Só lá no mato, porque aqui pode ser filho de cobra, mas não vira cobra. Abandonar os filhos, nem olha para trás. Não. Isso eu trouxe depois, garoto crescendo. Eu falei: não, um dia eu vou ter filhos e eu vou carregar no colo. E eu pensava comigo: um dia eu vou fazer para minha esposa o que meu pai não fez para minha mãe. Porque não pode um trem desse. Filho de cobra é cobra lá no mar. Filho de peixe é peixe lá no rio. Mas não quer dizer que filho de peixe aqui se torna peixe. Nós somos indivíduos. Ou então, nós deixamos de ser indivíduo único. Nós somos indivíduo único. E depois, quando nós crescemos, tomamos as nossas decisões. Elas são muito diferentes. Mas um dia Deus me põe em família, me dá uma mulher, tenho filho, me dá casa, me dá as coisas, me põe, e eu ainda estou ali atrás. Não vos lembrei das coisas passadas, não considere as antigas. É isso que eu faço, coisa nova que está saindo à luz. Você não está percebendo como ser humano? Quando eu faço isso com os animais, aí Deus cita aqui os animais. Quem? O chacal. Quem? Filhote de avestruz. E lá vai eu estudar eles de novo. Eu vou estudar os chacais e o filhote de avestruz. Eu vou falar só do chacal, só do filhote de avestruz. O avestruz, do mundo dos animais, ele é o cabeça mais pequenininho, o miolo mais pequeno do mundo dos animais. É um corpo desse tamanho, com a cabecinha desse tamanho. É só olhar nele. Ele já disse que ele é. Pois a Bíblia diz que esse que tem o cérebro dos mais pequenininhos, que chega a botar, ele nem mim faz, ele bota no tempo e larga lá e choca por lá mesmo e acabou. É a cabeça mais pequena do mundo dos animais. Quem? E a Deus ela pega aqui, ela não pegou a avestruz, o adulto pega até o filhote. Aí me surpreendeu mais ainda. O filhote ainda deve ser mais miudinho a cabeça dele ainda, mais irracional dos irracionais. E a Bíblia diz: olha, quando eu mudo a sorte deles, eles me glorificam. Eu mudei a tua sorte, eu te pus em família, eu te dei coisa para você, você come o que você quer, você anda onde você quiser. E cadê meu louvor? Eu falei: Jesus amado, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não estou servindo para ser nem filhote de avestruz. Muda a nossa sorte. Ele põe rio no deserto. Ele fez rio no meu deserto. Glória a Deus. Senhor amado. Enquanto o Senhor faz isso, e até filhote de avestruz vira um cantorim danado. Mas Senhor amado, o homem e os animais, esse ser dos mais irracionais dos irracionais, é o miolo mais pequeno que tem no mundo dos animais. E ele
toma lá a cantoria, louva o Senhor. E lá está nós. Deus muda a nossa sorte, nós estamos ali. Ficamos baixo, magoado, enraivado ainda. Meu Deus. Tem que mudar esse jeito. Tem que dar uns gritos de glórias. Tem que testificar, tem que falar para os outros. Olha a maravilha. Glória a Deus. Abre os olhos. E maravilha, eu estava pregando isso. E tinha um caboclo que nem eu, abandonado por pai, por mãe, aquela coisa toda. E começou até se soltar lágrimas. Eu falei, a palavra de Deus. Pô, agora o Senhor te põe em família, o Senhor te dá saúde, o Senhor te dá. Cadê, pô? Cadê os louvores? Até filhote de avestruz faz isso. Tremendo, homens e os animais. Tem muita coisa que dizer aqui sobre os homens e os animais. É claro, não dá tempo, o tempo já esgotou, já encerrou. Mas eu vou terminar aqui, não termino o que a Bíblia diz. Porque quando eu começo a estudar isso daqui foi meses e meses e meses e meses. E como é que muitos meses de estudo nós vamos pregar em 40, 50 minutos? Porque o normal que se dá para os outros, nós não vai dar conta. E eu me apavorava antigamente, eu queria pregar tudo que eu lia. Hoje não, eu estou mais tranquilo do que nunca. Põe o que dá. No tempo eu vou terminar só com 2 animais. Mas não termino o que a Bíblia diz sobre todos os animais. Eu ainda queria falar um pouquinho de Isaías 40, versículos do 30 e 31, mas não vai dar. E ele chama nós para sermos águias e falar um pouquinho da águia. Mas não vai dar. E para mim, dos animais que eu estudei, eu vejo que a águia é o animal mais nobre da criação dos animais. Mas não vai dar. Já encerrou a hora. Nós vamos passar aqui só 2 animais que está no capítulo 2 de 2 de 2 Pedro, a partir do versículo 20. Capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 20, para esticar só mais uns 2 minutinhos só. E a palavra de Deus diz aqui, capítulo 2, versículo 20 e até o versículo 22, 21 e 22. Portanto, se depois de terem escapado da contaminação do mundo, mediante o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e deixarem enredar de novo, e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhe fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecer, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. E com eles aconteceu o que diz o certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou-se a revolver-se no lamaçal. Oh, mas que Deus tenha misericórdia de nós. Quando o homem ele tem o pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele escapou, e diz a palavra de Deus, das contaminações deste mundo, mediante esse conhecimento maravilhoso. Mas essa pessoa, depois ele se volta para trás, e ele volta lá para o mundo de novo. A Bíblia compara essas pessoas, essas mulheres, esses homens, com 2 animais, no pior estágio deles. O cachorro não é hora que ele brinca, não. É a hora que o cachorro vomita, coisa nojenta, e come de novo. Quando o homem e a mulher conhecem as coisas de Deus, conhecem a palavra, sabe, e ele volta para trás. Melhor fora nunca tivesse conhecido, diz a palavra de Deus. Nunca! Vai ser comparado com um cachorro que come vômito. E vai ser comparado com um porco que quando lava ele e volta para a lama. Comparado com esses animais, com um porco, um cachorro que come vômito. Temos que vigiar e orar. E a palavra de Deus diz para nós que aquele que está em pé, 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 13, aqueles que estão em pé, vigia, ora, para que não caia. Não volta para trás. Não sai nunca mais da presença do Senhor. Não seja um cachorro comedor de vômito. Porta, depois de lavar, que volta para o lamaçal. O homem
e os animais. Tem muitas outras coisas, mas eu agradeço a oportunidade de ter e que Deus abençoe cada um de vocês. Estude mais. Tem mais animais aí, eu podia citar o que a Bíblia diz sobre o leão, o que a Bíblia diz sobre os ursos, também a nossa semelhança. Mas deixe, Deus abençoe cada um em nome do Senhor Jesus. O tempo já está passando ali 5 minutos, né? Temos horário. Mais uma vez, obrigado pela atenção aí de cada um de vocês. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Ó Deus eterno, Pai querido, obrigado, ó Pai, esta palavra é tua, esse conselho, foi o Senhor quem criou os animais, foi o Senhor quem fez a cada um deles com aquilo que é natural deles. Ó Pai de amor, ó Deus querido, e o Senhor vem dizendo, não imite esse, não imite aquele outro. Pai de amor, ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, ó Pai, e carecemos da tua graça, do teu amor. Senhor, tem misericórdia de nós. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, ajuda nós. Oh Pai, um dia o Senhor disse que o boi conhece dono, mas o teu povo não está conhecendo o Senhor, não está te compreendendo, não está sabendo como o Senhor é. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Oh Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, fala os nossos corações a cada dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos para cada uma dessas irmãs que estão aqui, para os irmãos que estão aqui, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, oh Pai, segura nós pela tua mão, para que nós não venhamos, ó Pai, a voltar para trás, depois de ter liberto, depois, ó Pai de amor, ó Deus querido, de entendermos do conhecimento da tua graça, porque às vezes nós somos que nem Azaque, que nem o irmão estava dizendo aí mais cedo, pouco faltou para que eu desviasse os meus pés, pois eu invejava os arrogantes, os ímpios, eles prosperam nas suas impiedades. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Compadeça nesses dias que nós vivemos, dias de mais luta, dias difíceis, diz teu servo Paulo, aonde os homens hoje parecem leão, oh Pai, parece urso, oh Deus, que ataca, que mata, que massacra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de nós. Oh Senhor, também está aqui esse pedido de oração, não sei, oh Pai, cada um que escreveu aqui, que pôs aqui, e que conta com as orações nossas. Eu não sei, oh Pai, nem os pedidos, e nem sei quem escreveu, mas o Senhor que sabe, estava vendo, conhece todas as coisas. Vem abençoar cada um deles, e derramar a tua graça, e derramar teu amor sobre essas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, em nome de Jesus, eu abençoo a cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém.